peso, aí nem a internet da gente não aguenta, né? A live caiu, mas aqui estamos de novo. Vamos começar de novo. Boa noite para você que está chegando. Preciso da sua ajuda agora, então, para você ir mandando esse vídeo para mais pessoas, para a professora Isadora entrar aí, hein? Então, todo mundo aqui de novo comigo. Bem-vindos aí, todo mundo voltando, tá vendo? Eu tava falando aqui que quando a atração é de peso, assim, até a internet trava, menino. Olha só, professora Isadora, agora sim a gente vai poder continuar ou começar a nossa conversa oficialmente. Já pode mandar o convite, todo mundo entrando aí, todo mundo mandando os convites aí para todo mundo voltar para a live, porque a gente vai falar sobre aleitamento materno, sim. Um tema super relevante, super necessário. Professora Isadora agora vai entrar e a internet vai aguentar sem precisar cair. Ó, eu quero coraçãozinho quando a professora entrar, hein? Quando a professora entrar, muitos coraçõezinhos aí subindo. Aê! Muitos coraçõezinhos subindo! Tudo bom? Tudo bom? Boa noite, professora Isadora. Que bom ter a senhora aqui com a gente. Boa. Tudo bem? Tudo bem? Eu estou escutando minha voz duas Tudo vezes. Eu estou escutando minha voz duas vezes. Não sei por quê. Não sei por quê. Oi? Agora Eu estou sim? escutando minha voz duas vezes. Eu estou escutando minha voz duas vezes. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Agora tá de boa? Deixa eu ver. Você tá tudo Deixa eu ver. Não. Você tá tudo bem? Não, continua. Olha aqui por Ué, perto. gente, Olha aqui por perto. nos ajude. Às vezes Às vezes põe melhor. Então, ó, enquanto isso, enquanto a gente vai arrumando aí o som, vocês vão ir encaminhando para todo mundo participar. Que bom que vocês estão aqui com a gente, que bom que a professora Isadora está aqui. A professora Isadora, ela foi minha professora no quarto semestre. Quarto semestre, hoje a gente estava na aula da professora Débora, a gente estava falando sobre o quanto o quarto semestre é pesado, minha gente. Mas eu tive a honra de ter a professora Isadora como a minha professora de práticas de nutrição, aquele negócio de bater dieta, aquilo tudo. E a professora Isadora sempre foi uma pessoa que eu admirei muito. E hoje ainda mais, cada vez mais, né? E acompanhando ela nas redes sociais, que tem muito, assim, um conteúdo muito relevante. Eu sou apaixonada pelo conteúdo, inclusive, quando acabar essa live, todo mundo aí seguindo a professora Isadora, porque o conteúdo é muito bom. Então, só admiração. Mas agora, para começo de conversa, professora Isadora, a senhora não é somente professora. Apresente-se. Quem é a Isadora? Olá, gente. Olá, gente. Eu coloquei o mas eu continuo repetindo de novo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou sair. Eu acho que eu vou sair e entrar de novo. Então, vou ver se tem algum fone aqui, aí talvez ajude. Mas eu vou sair. Olha, todo mundo dizendo Mas eu vou sair e entrar de novo para ver se... A professora Isadora saiu, ela vai entrar de novo. E aí a gente vai continuar conversando. Menino do céu, olha, quem sabe faz ao vivo, hein? Nossa primeira live com tudo. A minha equipe, a minha produção está aqui procurando o fone pra gente dar continuidade. Alô, produção, meu fone. Enquanto isso, a gente vai conversando. Tá dando eco aí para vocês também? Tá dando eco para vocês também? A Karen falou que tá. Quem mais aí? Deixa eu ver aqui agora, ó, com fone. Aí, agora acho que tá. E aí? Oi? Agora vocês estão me ouvindo? Agora eu não estou mais ouvindo.
Tá me ouvindo, prof? Agora sim. Agora? Agora sim. Aê! Olha, então era o meu fone, tá vendo? Agora sim. Agora foi. Prof, de novo, né? Boa noite. A gente estava conversando sobre a senhora se apresentar. A senhora não é apenas nutricionista, quem é a Isadora. Oh, tudo bem, gente? É um prazer enorme estar aqui. Esse convite foi maravilhoso. É, é muito bom, assim, quando a gente mantém uma relação com uma pessoa que foi aluna, que foi uma aluna muito boa, e que a gente acaba admirando, né? Os nossos ex-alunos, eles viram colegas e a gente passa a admirar também. Tá baixo o meu. Melhorou? Tô tentando aumentar Não, o som. Melhorou? aí. Tá melhor? Pra mim melhorou um pouco. E aí? Tá melhor, gente? Tá dando para me escutar? Bom, se não estiver dando para ouvir, vocês vão me sinalizando de novo, tá bom? É. Então, eu queria agradecer muito o convite. E cheio de gente aqui que eu conheço, enfim, é muito interessante isso, né? Alguns ex-alunos também, enfim, é muito legal. Bom, eu sou Isadora, professora. Atualmente não estou como professora, continuo sendo, mas não estou como. Eu tenho 2 filhos, um de 3 anos e um de 1 ano, quase 2 anos, vai estar perto de fazer 2 anos. E eu tirei licença de professora para cuidar deles. Daqui a pouco, quem sabe, eu volto, né? Estou esperando isso. E nesse tempo eu comecei a mexer no Instagram também, que eu não mexia. Quem conhece aí deve conhecer a professora Débora. Foi ela que me apresentou, ela que me botou para entrar nesse negócio. E hoje em dia eu acabo utilizando ele como ferramenta de trabalho, né? Que eu atendo em consultório, enfim. E está sendo uma experiência legal, uma experiência nova, né? Está sendo uma experiência legal. E aí é isso. Ai, que massa, prof. Realmente todo mundo está se reinventando nesse período, né? Eu acredito que a senhora está se reinventando muito bem. Particularmente, aí é uma opinião minha, mas acredito muito nisso. E, novamente, é uma honra ter a senhora com a gente. Novamente, é uma honra ter todo esse pessoal aqui com a gente também. Estou muito feliz. E o tema é aleitamento materno. Eu queria que a senhora conversasse um pouco, comentasse um pouco sobre esse tema com a gente. É um tema que é muito importante, né? Enfim, não é à toa que a gente tem o agosto dourado. E, assim, na verdade, ele é fundamental. É fundamental para a nossa área, que é de nutrição, mas é fundamental também para quem está escutando, quem não é, né, da área, não é estudante, não é nutricionista, e que precisa estar a par de tudo. Precisa estar a par da importância do aleitamento materno. E como você disse muito bem no começo, ele não é algo só da... Ele parou aqui, acho que eu mexi no fone dele. Precisa ser algo mesmo que a família toda precisa incorporar, a sociedade precisa incorporar. Porque uma mãe sozinha é muito difícil para amamentar. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Amamentar não é uma tarefa fácil. Não é simplesmente botar o bebê no peito e pronto. E não tem nenhum problema, é fácil assim. Não é. Então, muita coisa cerca esse aleitamento materno. E a rede de apoio, como a gente chama, é uma das partes mais importantes desse aleitamento materno. A gente precisa de rede de apoio, senão nada vai para frente, gente, porque é difícil. E a gente passa por momentos muito difíceis. E eu digo a gente porque eu ainda amamento, né? Meu segundo filho ainda está sendo amamentado. E não é fácil. Não é fácil. É muito bom, é muito prazeroso, mas não é fácil. Né? A gente tem também todas as dificuldades disso. Enfim, e o leite materno é, né, aquela melhor coisa do mundo. Ele é o melhor alimento, é o alimento que veio pronto para o bebê. É o único alimento que existe que veio pronto para o nosso bebê. Por isso que a gente precisa estimular muito ele. É um alimento perfeito. Aquele que casa certinho. É por isso que chama gosto dourado, né?
que vem do padrão ouro, porque realmente o leite materno é o padrão ouro, né? O padrão ouro para o bebê. Então, ele precisa ser estimulado sim, por diversos motivos. Como você falou, antigamente, enfim, há muito tempo, o aleitamento materno era algo comum. Por quê? Porque é cultural. Era passado de mãe para filha e isso ia sendo passado na comunidade. Com o passar do tempo, e a gente veio para a cidade, e nessa vida corrida, isso deixou de fazer parte da nossa cultura, infelizmente, né? E é interessante a gente pensar nisso, porque hoje em dia tem mulheres que nunca viram uma outra mulher amamentando e se veem naquela posição de ter que amamentar. Então, vejam que a importância que ela dá para isso vai ser muito menor do que aquela que é cercada já de uma rede de amamentação. Por isso que a gente conversa muito sobre entender o que é amamentação e ter formação dessa rede de apoio, inclusive de profissionais, antes do bebê nascer, né? Durante a gestação, essa futura mamãe, essa futura família precisa conversar sobre a amamentação e precisa entender a importância dela, né? Eu não sei se vocês estão me escutando, se não estiverem escutando bem, se estiver ficando ruim, vocês vão me avisando, tá bom? Porque às vezes a gente fica muda aqui falando sozinha, a gente não sabe o que está acontecendo do outro lado. Vocês vão me avisando. Tá Vão certo? mandando aí, gente, o que que vocês estão achando. Manda coração aí, ó, também. E se tiverem dúvidas, se tiver pergunta, vai fazendo. Senão eu vou ficar aqui falando parecendo uma doida, viu? Eu vou falando e vou falando. E falar de aleitamento materno é muita coisa para falar, não é pouco, não é trabalho rápido. Então eu vou falando. Então, assim, não sei se todo mundo sabe, mas para quem não sabe, o leite materno, ele precisa ser oferecido para o nosso bebê até os 6 meses de forma exclusiva. E a partir dos 6 meses, ele precisa ser complementado com alimentação. E isso vai até pelo menos 2 anos. Não quer dizer que com 2 anos acabou. Quer dizer que é até pelo menos os 2 anos. E aí é uma outra coisa para a gente discutir, porque também as mães que amamentam depois dos 2 anos sofrem um monte de preconceito, porque menino de 3 anos não pode mamar. Quem decide até quando o bebê mama é a mãe e o bebê. Ninguém mais, tá bom? Enquanto a mãe quiser amamentar e esse bebê estiver saudável, estiver bem, ele vai ser amamentado também, tá bom? Então, lembrando sempre disso, até os 6 meses, somente leite materno, mais nada para dar para esse bebê. Ele não precisa de água, ele não precisa de chá, ele não precisa de suco, ele não precisa de nada. Ele precisa só do leite materno, né? Tem situações que a gente pode conversar sobre isso um pouquinho depois, mas no final, quando sobrar tempo, se sobrar, que existe opção também para mãe que não consegue amamentar, porventura tem algum problema, que aí existe a fórmula, né? Mas também é só a fórmula, não é água junto, chá e nem nada que o povo inventa, viu, gente? É só o leite, mais nada. E por que esse leite é tão bom? Né? O que é que tem nesse leite que ele é tão Por bom quê? assim? Gente, tem muita coisa, né? Primeiro que a composição nutricional dele é perfeita, é uma composição nutricional que se encaixa com a necessidade do bebê, por isso que ele é tão perfeito, né? Então ele tem proteína, carboidrato, lipídio, vitamina, mineral. Mas não é simplesmente ter proteína, carboidrato, lipídio. Ele tem um lipídio que é específico para o bebê se desenvolver de forma mais adequada. É um tipo de lipídio que favorece a digestão do bebê que não está formada, né? Lembra que os sistemas do bebê eles estão sendo formados ainda. O sistema digestivo, principalmente, ele é muito prematuro ainda. Então, ele está sendo formado. Então, o tipo de lipídio é adequado para esse sistema digestivo. O tipo de carboidrato é adequado para o sistema dele digestivo. E não só isso, né? Ele tem tipos de carboidrato que favorecem também o crescimento de bactérias boas no intestino e que fazem o quê? Tornam aquele intestino saudável e formam um ambiente que não é propenso ao desenvolvimento de bactérias ruins. Então, vocês já ouviram falar de desbiose? O bebê que é amamentado não tem desbiose, né? Então, isso é uma coisa muito importante. E as proteínas, né? Proteínas que são específicas para o desenvolvimento de todos os sistemas. O bebê que é amamentado com leite materno, esse leite materno tem fatores de crescimento que ajudam os sistemas do bebê a se desenvolverem, né?
Então, por isso que eu falo assim, ele é muito específico para auxiliar o bebê em tudo aquilo que ele ainda não tem bem formado, para ajudar o bebê a se formar de forma mais adequada, né? A maturar o seu corpo. E não só caloria para ele crescer, né? Não é só isso. Tem muita coisa nesse leite que vai além de caloria para ele crescer, né? São fatores específicos que o corpo do bebê ainda não tem e que ele consegue ali pelo leite materno para conseguir se desenvolver, para conseguir se maturar. Além disso, acho que todo mundo já sabe também, são os fatores imunológicos, né? Como o sistema imunológico do bebê ele não está bem desenvolvido ainda, ele tem a partir do leite materno essa carga imunológica que vem a partir do leite, né? Para a proteção dele. E isso é muito interessante, porque, enfim, ele consegue a partir da mãe, né? O que a mãe produz de anticorpos, o bebê vai conseguir a partir do leite materno. E o próprio bebê, com a saliva dele, ele estimula também a mãe a produzir anticorpos específicos que o bebê precisa, né? Ali o contato da saliva do bebê quando está mamando com o corpo da mãe. Esse corpo da mãe, ele consegue perceber se precisa de algo, né? Se tem contato com algum patógeno diferente, enfim, que ela não tenha tido contato, para ela produzir anticorpos para passar para esse bebê. Então, gente, é um sistema que é perfeito demais. Ele é muito perfeito, por isso que ele precisa ser estimulado. Quando a gente tem, por exemplo, um bebê que não é amamentado, a gente tem as fórmulas infantis. As fórmulas infantis, elas tentam chegar o mais próximo possível dessa composição do leite materno. Mas, gente, todos esses fatores que eu estou falando para vocês, tanto da parte imunológica, quanto fatores de crescimento, para o desenvolvimento, né, para favorecer a maturação dos órgãos, enfim, isso não tem na fórmula, só tem no leite materno, né? Que a gente chama o leite materno de um alimento vivo, justamente por isso. Então, ele precisa ser estimulado, né? Precisa ser estimulado. Ele é importante para tantas outras coisas que a gente pode ficar aqui a noite toda falando a importância dele, o porquê que o bebê precisa dele, e inclusive a mãe, né? Porque a mãe que amamenta, principalmente na primeira hora de vida do bebê, ela diminui a chance, por exemplo, de ter hemorragia, né? Ele estimula a contração uterina, ele estimula o útero a retornar ao tamanho dele normal. Então, ele já traz muitos benefícios para a mãe também, né? Diminui as chances de ter câncer, câncer de mama, câncer de útero. Diminui, traz a amenorreia, por exemplo, né? Que é uma coisa que é importante para a mãe que está naqueles primeiros meses de amamentação. A amenorreia, a mãe fica sem menstruar, sem ovular durante um período maior, né? Quanto maior esse aleitamento, né? mais livre demanda ele for, mais isso é favorecido, mais isso acontece. Então, gente, outra coisa, né? Ele não custa nada. Ele é de graça. Se vocês forem trocar um leite e começarem a comprar leite no mercado, na farmácia, vocês vão ver o custo disso. Então, assim, são muitas coisas, né? Ele é muito benéfico. E lembrando só que o leite não é só alimento também, né? Ele é aconchego, ele é segurança, ele tem muita coisa que vem junto com ele. Então, enfim, a gente precisa estimular. Precisa mesmo. Tem alguma perguntinha por aí? Eu posso continuar falando. Para mim tá excelente. O pessoal aí tá gostando muito, né? Mandem aí o que vocês estão achando. Quem tá amando aí, eu quero muitos coraçõezinhos aí, subindo, porque olha quanta informação rica a gente já tem até agora. Muita coisa legal, muita coisa bacana. Conta aí se vocês já sabiam de tanta informação. Oi, agora sim, prof, tá de volta. Conta aí, vocês já sabiam de tanta informação assim interessante? Eu estou encantada. E alguns seguidores, prof, já tinham mandado algumas perguntas, muitas delas até já foram respondidas nas falas da senhora de forma muito simples e eficaz, né? Porque é o que a gente quer, né? Às vezes tem muita informação, muita coisa, mas o básico é que fica na cabeça da gente e a gente quer isso mesmo. Prof, uma mãe tinha perguntado para mim, que ela fala assim, que ela começa a amamentar, né? Naquele momento ali mágico, inicial, difícil, complicado, mas ela amamenta e o bebê ainda assim não para de chorar. Aí entra as pessoas dizendo que o bebê tá com fome.
Aí ó, você precisa dar uma força, você der alguma coisa para ele, aí ele vai conseguir dormir, não vai ficar chorando. E aí um monte de gente entra nisso daí, né? Prof, normalmente quando o bebê. Aí dizem o quê? Que o leite é fraco, né? Até a gente tinha comentado isso no começo. Ah, porque o leite é fraco. Existe leite fraco? O que acontece com essa situação aí? Pessoal, já ouviu isso daí? Quem já ouviu essa fala, comenta aí que já ouviu, manda o coraçãozinho, a prof vai dizer se ela é verdadeira ou não. Não, gente, não existe leite fraco. Existe, às vezes, uma falta de rede de apoio, um bebê que não consegue mamar direito, né? Ele não tem uma pega correta, ele não fica ali no... Enfim, são muitas situações. Primeira coisa de tudo que a gente tem que ter em mente, e a mãe e a família, quando tem um bebê, é que o bebê chora, né? Eu acho que isso é uma coisa que é importante, porque às vezes você não tem uma dimensão tão grande de como seja isso. Claro, tem bebê que não chora muito, mas o normal do bebê é chorar. Por quê? É a forma dele se comunicar. Então, às vezes, ele chora não só porque ele está com fome, ele chora por todos os motivos e qualquer motivo. Se ele estiver com frio, se ele estiver com calor, se ele estiver com fome, claro, mas se ele estiver com sono, se ele estiver com a fralda suja, se ele estiver, enfim, numa situação desconfortável, é a forma dele se comunicar o choro, né? E também cabe à família entender, porque os choros eles também são diferentes. No início, principalmente no primeiro mês, que é normalmente quando as mães reclamam muito desse tal desse leite fraco, o primeiro mês a gente não conhece muito bem ainda o bebê, né? A gente está se conectando com ele também, como é que ele reage às coisas, enfim. Então a gente não conhece muito bem como é esse negócio de choro diferente. A partir do momento que a gente vai conhecendo esse bebê e a gente vai identificando a rotina normal dele, que todo bebê tem rotina, por mais que a gente ache que não, a gente percebe que tem outras coisas, né? Que pode ser, esse soro pode ser por outros motivos. Eu sempre falo para as mães, sabe o quê? Pega um caderninho e anota o horário de tudo. Qual é o horário que ele faz xixi, qual é o horário que ele faz cocô, qual é o horário que ele sente fome, qual é o horário que ele dorme. Porque a partir disso, você vai vendo que no terceiro dia você já começa a ver o padrão, né? Quando a gente não anota, a gente às vezes não tem ideia. Porque mãe, principalmente no primeiro mês, para quem é mãe aí sabe disso, a gente não sabe o que é dia e o que é noite. A gente vai virando um zumbi. É mais ou menos isso. Então, quando a gente anota, a gente começa a perceber que existe esse padrão, que a gente nem sabia que existia. Então, você começa a saber já, mesmo sem conhecer muito bem o choro ainda, você começa a perceber, esse horário é o horário que ele dorme, então deve ser sono. Esse é o horário que ele mama, então deve ser fome. Então, a gente começa a perceber isso. Não é toda vez que o bebê chora que ele está com fome, mas é isso que normalmente as pessoas fazem. O bebê chorou, bota no peito. Enfim, não que isso seja um problema, mas é um problema porque aquela mãe que acredita que não está alimentando porque ele está chorando, né? Claro, existe também a situação do bebê não conseguir pegar, a pega dele não ser correta, ele não conseguir amamentar de forma adequada. E aí é preciso, sim, de uma rede de apoio para avaliar isso. Um acompanhamento profissional, por exemplo, para saber se o bebê está conseguindo abocanhar esse peito de forma correta, se a mãe está escutando algum som nessa mamada, estalo, por exemplo, da língua. Isso quer dizer que a pressão que ele faz fechando toda a boca no seio está entrando ar. Então, ele não está conseguindo mamar de forma correta. Quando ele pega mesmo de verdade, gente, é como se fosse, faz aquela pressão mesmo. Sabe, ventosa, pregou ali e não solta. Para tirar a boquinha dele é difícil, não é fácil. Então, tem muita coisa que a gente precisa avaliar. O bebê também não pode, tem muita gente que acredita que mama um pouquinho no peito, troca para o outro e vai trocando o peito. Não é assim, a gente precisa esvaziar uma mama para passar para outra. Por quê? O leite, ele não é todo misturado, todo igual. Né? No início da mamada, o leite ele é mais ralo, a gente diz assim, né? Ele é mais líquido, um líquidozinho, porque ali vem algumas proteínas, vem os fatores imunológicos, é a primeira parte do leite que sai. Depois ele vai ficando um pouco mais grosso e no finalzinho ele já é um leite mais amarelado, mais consistente, que é onde está a gordura. Então, a caloria principal desse leite, ela vem do meio para o final do leite. Então, se eu boto um pouquinho no peito, um pouquinho no outro,
a quantidade de caloria vai ser muito baixa. Ele vai receber algumas vitaminas, vai receber fatores imunológicos, mas ele não vai receber uma quantidade de caloria que é suficiente. Então, ele vai mamar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai encher a barriga, vai parar de mamar e daqui a pouco ele vai estar com fome de novo, porque ele não recebeu as calorias todas do peito. Então, por isso que a gente bota no peito, amamenta todo, esvazia todo, enfim, para depois passar para o outro. Então, assim, são várias orientações. A gente precisa conhecer essa família e entender o que é que está por trás desse leite fraco. E ele não é fraco, viu, gente? O leite não é fraco, tá bom? Não existe leite fraco. Top, ó, e tá vendo? Estão dizendo aqui que agora tudo faz sentido. Se fez sentido para você também, ó, todo mundo mandando coraçãozinho aí. Não existe leite fraco. As dicas aí são muito importantes, né? Algumas orientações básicas aí, de, por exemplo, anotar o horário, isso é muito bom para identificar o choro. A gente tem uma pergunta aqui do Júnior, e ele pergunta se a mãe ela pode passar algo negativo, algo de ruim para o bebê através do leite, e se a alimentação da mãe influencia nisso também. E aí a gente já vai também para uma questão de outra pergunta, já vou juntar tudo que é da questão de se existem alimentos que ajudam na produção de leite, para aumentar a produção de leite. Pronto. Não existe alimento que vá aumentar a produção de leite, né? Existem alguns mitos, né? Por exemplo, milho. O milho aumenta a produção de leite. Não, não é assim, né? Não existe um alimento específico que aumente a produção de leite. Existe o quê? Uma alimentação toda adequada que vai favorecer a produção do leite. Então, assim, a mãe precisa ter uma alimentação adequada, com todos, enfim, com todos os nutrientes, né? Que são necessários e que precisa para a produção desse leite. Lembrando que a mãe ela tem um aumento de gasto, né, energético, porque ela está tirando as calorias do próprio corpo para formar o leite. Então, ela precisa consumir mais do que ela consumiria se ela não estivesse amamentando. E é um gasto grande que ela tem para produzir esse leite. E a mãe não pode fazer restrição grande de calorias e de nutrientes de forma geral. Aquelas dietas que são restritas, elas não servem para uma mulher que está amamentando. Por quê? Porque quando eu restringo muito a quantidade calórica de nutrientes na minha dieta, aí eu tenho uma baixa produção de leite materno. Como repercussão dessa minha baixa ingestão, eu tenho também uma menor produção de leite materno. E o que a gente precisa, além de uma nutrição adequada, é de água. Precisa também beber muito líquido, e a recomendação de líquido também aumenta muito, porque o leite ele precisa de líquido, né? Precisa de água para ser produzido. Então, isso aumenta também a quantidade de líquido. Mas é basicamente isso. Não existe um alimento específico. É toda uma alimentação saudável, né, e adequada para que esse leite materno seja produzido. E se existe algo de negativo que a mãe passa para o bebê? Bom, isso pode acontecer. Existem algumas, na verdade, são contraindicações do aleitamento materno, por exemplo, situações de HIV, né, que a mãe não pode amamentar. Tem situações também de usuárias de drogas que também não devem amamentar. Enfim, algumas situações assim específicas. Além disso, o que a mãe consome, ela tem que ter cuidado também, porque aquilo que ela consome vai para o bebê. Então, se é uma mãe que consome muita gordura de má qualidade, muito açúcar, isso vai também passar para o bebê. E aí, não sei se vocês já ouviram falar de programação metabólica. A programação metabólica na verdade, é a expressão dos genes, né? A gente vai fazer com que aquele bebê ele tenha uma expressão dos genes dele que vai ser de acordo com aquele ambiente que ele vive, né? E até os 2 anos de vida, isso entra a gestação, lactação, até os 2 anos de vida. No momento que esse bebê está em desenvolvimento, tudo aquilo que eu ofereço de ambiente para ele, incluindo a alimentação, eu vou estar programando esse indivíduo para a expressão de genes. E quando eu ofereço para ele uma dieta, né, ruim, rica em gorduras de má qualidade e de açúcar, por exemplo, a partir do leite materno, inclusive, isso pode ser leite materno ou via alimentação, depois quando esse bebê começar a se alimentar, eu vou estar programando ele
para um risco maior de desenvolvimento de diversas doenças. Então, a alimentação da mãe tem um fator importantíssimo, que a partir desse leite ele vai receber todos esses fatores que vão estar modulando a expressão dos genes desse bebê. Então, tem que ser uma alimentação saudável, né? Lembrando que essa alimentação da mãe, gestação e lactação, ela influencia 3 gerações. A geração da mãe, a própria mãe, né? Porque o quilo que ela consome está influenciando na saúde dela de forma direta. Está influenciando a saúde do bebê dela, que está recebendo ou ali, através da placenta, a alimentação dentro da barriga ainda, ou via leite materno. E também esse bebê dela, né, o bebê que ele tiver, o filho que ele tiver, também vai ser ainda influenciado por essa alimentação da avó, né, que seria a atual. Então, gente, a alimentação durante a lactação é importantíssima. Importantíssima, precisa ser o mais saudável possível, tá bom? Show, que aula, hein, gente? Quem tá amando, manda coração aí, ó, porque que aula. Prof, outra coisa também é com relação a uma coisa bem difícil, né, na parte no pós-parto, que é descansar, né? É algo essencial também para aumentar a produção de leite, mas que a demanda de trabalho, né, para uma mãe é difícil. E aí é importante também essa rede de cuidado, né, essa rede de apoio para apoiar essa mãe que está amamentando, né? A mãe que vive estressada também não vai conseguir produzir tanto leite assim, né? Eu estou vendo uma pergunta aqui. A mãe que faz uso de quimioterapia. Existem também, que eu não falei, existem alguns tipos de drogas, de medicamentos que são contraindicados também na amamentação. E a quimioterapia é um deles. Aí, claro, vai ter que, né, são algumas medicações que não podem ser usadas durante a lactação, e aí ou vai conversar com o médico que está passando essa medicação, ou com o próprio pediatra para ver, enfim, custo-benefício, como é que vai ser feita essa parte. Entendeu? Só para complementar. Mas você tem. A Tatiana tá falando aqui que não come feijão, que a mãe dela não come feijão. Existe isso, prof, de alimento proibido? Qual é o problema do feijão, bichinho? O feijão é importantíssimo. Mas aí, falando da parte de rede de apoio que você estava dizendo, gente, a rede de apoio é importantíssima. Porque, assim, a gente fala muito que amamentar é fácil, bota no peito, amamenta. Enfim, eu já falei no início que não é, né? Não é tão simples assim. Claro que existe toda a parte hormonal para a liberação desse leite, né? Para a ingestão do leite. No parto normal, é muito mais fácil. O parto normal, ele favorece a descida do leite, né? Porque a mulher está toda naquele processo do bebê nascer e, enfim, a descida do leite ela é muito mais rápida e naquele momento a gente já tem a produção da ocitocina, então eu já vou estar ali estimulando a descida desse leite. Quando tem o parto cesáreo, eu já não tenho essa estimulação, então a gente precisa estimular muito mais esse bebê, né? Essa produção de leite para esse leite descer. Tem esse fator, que é o fator fisiológico que acontece ali, né, no momento do nascimento, enfim. Existe, claro, o bebê mamar, né? O ato do bebê de sugar, ele estimula a produção do leite, né? Ele estimula a produção de gordura na hora que o bebê está sugando. E isso é a parte fisiológica. Mas existe também, gente, uma parte psicológica, né? A mulher que ela está muito estressada, que ela está nervosa, que ela está sentindo dor, que ela não está bem naquele ambiente dela, ela vai bloquear essa descida do leite, essa injeção do leite, né? Vai haver esse bloqueio, porque ele vem também, né? A gente diz que ele não é simplesmente essa parte fisiológica. A gente tem também toda uma parte mental e psicológica que precisa ser bem trabalhada e que precisa estar bem também para que a amamentação seja feita, né, da melhor forma possível. Então, a rede de apoio é importante também nesses momentos. Lembra que o bebê acorda a noite toda, o bebê chora, o bebê, enfim, troca a noite pelo dia.
A gente tem todos os fatores emocionais e trocas hormonais que fazem, né, a gestante ficar, eu digo de ficar meio doida no primeiro mês, principalmente, depois ela vai se ajustando fisiologicamente. Mas é muita coisa. E você vira mãe, né? Você não nasce só um bebê, nasce a mãe também. Então, ela está se descobrindo também, é muita coisa nova. Então, se você não tem, por exemplo, uma pessoa que está lhe te apoiando para fazer isso, você não está tendo orientação adequada de como fazer, você bota seu bebê no peito, ele chora, não consegue pegar, não consegue mamar, e você vai ficando mais estressada ainda, vai ficando nervosa. Então, vejam que todo esse ambiente, ele não vai ser favorável para esse leite materno, né? Para essa amamentação. Então, o apoio é muito importante. E vou dizer assim, pior ainda se você tiver ali as pessoas mais próximas, que é aquelas que deviam estar ajudando e dando apoio, meio que torcendo contra, né? Então, assim, por exemplo, uma mãe, né? Sua mãe, no caso. Uma mãe que está ali dizendo, esse menino não está conseguindo mamar, vamos dar alguma coisa para ele. Ou um marido dizendo, esse menino chora a noite toda, tem que dar um leite. Então, assim, isso piora ainda mais. Imagine toda a pressão que essa mulher está sofrendo e você ainda tem uma rede de apoio, que não é apoio, né? Que está ali meio que colocando contra. Então, é muita coisa que a gente precisa trabalhar. Precisa trabalhar e precisa... eu preciso colocar assim, muito forte como essa parte mental da autoestima da mulher que está amamentando, para ela conseguir amamentar de forma eficiente, né? E com prazer, claro, né? E com prazer. Para que não haja também desmame. Sim. A Tatiana, ela falou que a mãe dela falou que quando está amamentando e come feijão, o feijão dá gases. Essa é uma questão interessante, hein? Do gás do feijão. Não passa para o leite. O gás do feijão, gente, ele fica lá no seu intestino. O gás do feijão já no seu intestino. Não passa para o leite, não, viu? Não precisam se preocupar com isso. O que a gente pode se preocupar é assim, por exemplo, um bebê que tem alergia à proteína do leite da vaca. Enfim, aí a mãe vai tirar da alimentação dela tudo que for de leite derivado, né? Para ela continuar amamentando, porque aquilo que ela consome de leite derivado vai sim, a fração proteica vai passar para o leite materno e esse bebê vai ter contato, ele vai ter reação alérgica, mas por conta disso. Então a mãe exclui a alimentação dela. Mas é mais nesse sentido, de alergia, tá? Não de feijão, gases, não. Chega lá, não. Se chegar aí na mamãe, aí a mamãe pode colocar de remolho, né? O feijão, para não causar gases, então já ajuda. Perfeito. 24, 48, até 48 horas a gente pode botar esse feijão de molho. Tem gente que com 24 horas ainda não tem uma resposta boa. Isso a gente recomenda muito quando há introdução alimentar, né? Na introdução alimentar a gente sempre orienta esse remolho do feijão para oferecer para o bebê. Desculpa, gente. Uma coisa importante que a gente falar também é que o leite, ele muda com o crescimento do bebê. Ele não é estático, né? Ele não tem sempre a mesma composição. Então, assim, quando o bebê nasce, a gente chama do colostro, né? É aquele primeiro líquidozinho, né? Não é nem leite, é um líquido, é um líquidozinho claro, né? Que ele desce e que ele é rico em fatores imunológicos e proteína. Ele tem uma quantidade de calorias, de carboidratos, de lipídios, que ele é menor do que aquele leite maduro, que vai ser produzido mais para frente. Porque naquele momento inicial, que o bebê está tendo o primeiro contato dele com o mundo externo, ele precisa de proteção, né? Então, o leite materno, por exemplo, nas primeiras 24 horas, quase 70% do que tem ali naquele colostro é fator imunológico. Porque, primeiro, ele passou, em teoria, né, ele passou pelo canal vaginal, então ali ele vai ter contato com muitos micro-organismos, muitas bactérias, então ele precisa daquela proteção. Então, essa parte inicial, ele tem um fator que é protetor muito grande, porque é aquilo que o bebê precisa naquele momento. À medida que o tempo vai passando, normalmente até o final
final da primeira semana, mas entre 3 e 5 dias, já começa a descer um leite que é um pouco diferente, né? Que a gente chama de leite de transição, que é a transição do colostro para o leite maduro. Então, ele é um leite que ele é parecido com o leite maduro, mas ele ainda está chegando lá, porque isso faz parte até da maturação das glândulas mamárias, né? As glândulas mamárias estão maturando ainda para conseguir, então, produzir aquele leite que a gente conhece como leite maduro, que aí ele tem aquela quantidade de proteína, toda aquela composição que a gente conhece, que é específica para o bebê. E, além disso, esse próprio leite maduro, ele também vai mudando com as fases do bebê, né? Quando o bebê vai ficando maior, a quantidade de proteína vai mudando, a quantidade de carboidrato vai mudando, de acordo com a necessidade que o bebê tem específica. Né? Isso é muito interessante, porque no primeiro momento de vida, até os 6 meses principalmente, o crescimento e desenvolvimento é muito acentuado. E depois dos 6 meses, isso diminui um pouquinho mais, depois do primeiro ano, isso diminui ainda mais. Né? Então, esse leite, ele vai assim se modificando para atender essa necessidade do bebê. Gente, isso é perfeito. Você já viu fórmula infantil fazer isso? Não tem, né? Então, o leite materno é muito perfeito. Perfeito mesmo, prof. A gente tem algumas perguntas aqui com relação às cólicas, né? Que aí orientam a mamãe a tirar tudo, leite, feijão, chocolate, para não dar cólica. E aí, a alimentação influencia na cólica do bebê, prof? Olha, não. A gente, enfim, existem alguns estudos que ainda trazem alguma coisa ou outra, mas de forma geral, os estudos não trazem nada conclusivo sobre algum alimento que possa trazer repercussão para o bebê, não. Viu? Então, a gente não tem essa relação de consumo de alimentos específicos com cólica do bebê. A cólica do bebê é principalmente pela imaturidade do trato gastrointestinal dele. Né? Então, não é uma relação mesmo com o leite materno. Massa. A amamentação dá ressecamento na mãe? Eu estou vendo aqui essa pergunta. Não, gente, a amamentação em si não dá ressecamento na mãe. O que pode acontecer é a mãe não estar consumindo uma quantidade de água adequada, né? Ou não está consumindo a quantidade de fibras, enfim, ela não está tendo uma alimentação que é adequada. E aí eu digo de água principalmente, porque como a necessidade de água aumenta durante a lactação, porque a gente precisa de produção de leite. Então, imagina que eu vou produzir 1 litro de leite por dia. Gente, é muita água que eu preciso. Eu vou dizer que praticamente 1 litro de água que eu vou precisar só para ter leite. Então, assim, a recomendação de água muda muito. Se você não aumenta o seu consumo, provavelmente ele vai, né, o seu corpo ele vai tirar das reservas que ele tem de água, vai diminuir a sua quantidade de água corporal para produzir o leite. Isso pode estar influenciando no funcionamento do intestino. Tá? E a alimentação de forma geral. Né? Principalmente consumo de fibra. Ui, ficou mudo, prof. Estão dizendo, prof, que tudo que sabia era mito. Mas é que a verdade é que a amamentação é mito atrás de mito. Né? É uma coisa que é interessante a gente discutir. Porque são muitos mitos. São muitos mitos. Eu acho que por ser um processo natural e vai passando de geração para geração, então vai dando certo com uma mamãe, aí com outra já não dá. Então, cada mãe tem uma experiência e essa experiência vai passando de geração para geração, e aí vai criando mitos e informações que não são. Mas que bom que a gente está tendo esse momento. Então, se você tiver algum mito aí que você acha que é mito, alguma informação, aí você já vai mandando aí para a gente já desmistificar aqui, ó. E quando você vai mandando, ó, tá vendo que quanto é importante tomar água? Minha mãe que tá falando isso, ó. E minha mãe aí ia puxando minha orelha também. Olha só. Não é todo mundo aí bebendo muita água e a mamãe, então, prestando muita atenção, né, na ingestão de água. Uma outra pergunta, prof, é sobre a mãe vai voltar a trabalhar
E aí ela ainda está no processo, pelo que eu conheço da mamãe, ela ainda não tá, ainda está em aleitamento materno exclusivo, bebê. E aí ela está pensando, será que ela vai ter que interromper a amamentação? Olha, aí eu vou dizer assim, depende muito do tempo que tem o bebê, né? Não, ela não precisa parar a amamentação, tá? O que eu quero dizer que depende do tempo do bebê é se vai ser mais fácil ou mais difícil. Depende do tempo do bebê. Né? Tem mãe que volta a trabalhar com o bebê com 4 meses ainda. 4 meses ainda, a gente não pode ainda iniciar a alimentação, né? A gente ainda continua aleitamento materno exclusivo. Então, essa mãe que volta para o trabalho com 4 meses, ela vai precisar ordenhar uma quantidade de leite que ela é muito grande, né? Depender do tempo, da quantidade de tempo que ela trabalha, enfim. E isso pode dificultar a amamentação, né? Ela pode tirar, né? Vai tirando, fazendo estoque de leite em casa, e o bebê continua recebendo esse leite, né? Não tem problema nenhum. Para não recorrer à fórmula, por exemplo. Um bebê que tem 6 meses é um pouquinho diferente, porque aí eu já tenho introdução alimentar. Claro que na introdução alimentar, o bebê não come muito, ele prova, ele brinca, né? Mas à medida que esse bebê vai crescendo, que ele vai aumentando a quantidade que ele consome, vai se tornando mais fácil. A quantidade de leite que ele vai consumindo vai diminuindo. Então, ela precisa parar de amamentar? Não. Mas isso tem níveis diferentes de dificuldade, depender do tamanho do bebê e o quanto ele já esteja consumindo de comida, né? Se ele já está em introdução alimentar. Então, assim, a ordenha, né, ela vai ter que se planejar para isso, ela vai ter que organizar também a rotina dela para isso, para ela conseguir tirar esse leite para estar armazenando. Lembrando que para armazenar o leite, ele pode ficar 12 horas na geladeira, né, depois da ordenhou e deixa 12 horas na geladeira, ou ele pode ficar 15 dias congelado, no congelador, né, para depois descongelar para ser oferecido para o bebê. Então, assim, ela deve, na verdade, se ela vai voltar a trabalhar com 6 meses, a partir do quinto mês ela já começar a ordenhar, né? Assim, 5 meses e meio, ela já começar a ordenhar para ir guardando esse leite. Lembrando que ele pode ficar guardado 15 dias congelado. E colocar sempre uma identificação para saber qual é a data daquele leite, vai botando os mais antigos para frente, os mais novos para trás, para isso te ajudar, na verdade, na hora que você voltar a trabalhar, naquele primeiro momento, né, principalmente no primeiro e segundo mês, que são seus meses mais difíceis, que vai ter uma demanda maior ainda de leite. O bebê não está acostumado a ficar sem o leite. E ele não está acostumado a comer. Então, vão ser os 2 meses mais difíceis. Mas é muito mais isso, de programação, né? Como é que pode ser feito. E aí, precisa, de novo, de uma rede de apoio muito boa. Porque para fazer isso tudo não é fácil, gente, é difícil. Imagina você passar o dia todo trabalhando e ainda ficar ordenhando no trabalho, tem gente que ordenha até no trabalho, né? No tempo que tem de intervalo, porque imagine que esse seio ele vai ficar muito cheio de leite. Então, assim, é difícil. Então, precisa de rede de apoio mais uma vez. Então, ó, todo mundo aí na live, já lembrando de alguma mamãe aí que vai poder apoiar, que está no processo de amamentação. Então, já se lembrando aí. Importante, hein? Estão perguntando no privado sobre o cuscuz, se rende leite, que já ouviu falar que cuscuz rende leite. A gente falou sobre isso, né? De que alimento sozinho não rende. Não. Ele sozinho específico, não. Ele dentro da alimentação, aí sim. Na alimentação adequada, equilibrada, ele vai ajudar, mas ele sozinho não. E se o leite, provavelmente aqueles leites, as fórmulas infantis, provavelmente, né? Se ele pode trazer cólica ou gases, aí também é que a senhora comentou, né? De que alimentos diretamente. Na verdade é porque a fórmula ele não tem todos aqueles fatores que são importantes para que o bebê tenha uma digestão mais facilitada, né? Outros fatores, estou dizendo que não, nutrientes, carboidrato, proteínas e que isso eles colocam nas fórmulas, mas para ajudar a maturação, né? Como eu falei logo no início,
o leite ele tem fatores, por exemplo, de crescimento, de maturação, para ajudar esse sistema digestivo a se desenvolver de forma adequada e mais rápida, né? Sem esse leite materno, esse desenvolvimento acaba sendo um pouco mais lento. Então, esse bebê ele pode ter, sim, mais cólicas, mais gases por conta disso. A outra pergunta aqui é da mamãe que está amamentando. Ela pergunta se é verdade que o sabor do leite muda de acordo com a alimentação da mamãe. Muda sim, viu? Muda muito. Inclusive, se você comer muito peixe, o leite vai ter gosto de peixe. Ele muda. É importante, essa é até uma informação que é muito importante, porque uma mãe que tem uma alimentação muito saudável, muito variada, o bebê ele vai sentindo esses sabores a partir do leite materno. Então, quando você introduz a alimentação, ele aceita mais fácil a alimentação, porque ele já conhece aqueles sabores, né? Então, isso fica muito mais fácil para ele. Isso não acontece só no leite materno, acontece ainda no bebê, lá dentro da barriga. Através da placenta, ele também já começa a sentir sabores. Então, a alimentação muito variada, mais variada possível, é o ideal para a mãe, para estar amamentando, para o bebê já ir sentindo esses sabores diferentes para facilitar na hora da introdução alimentar. E falando em introdução alimentar, a gente também estava falando agora há pouco, a senhora estava falando, né, sobre o bebê que tem alergia à proteína do leite de vaca, mas ele ainda está amamentando. E com que idade que a mamãe pode voltar a consumir leite e como que é feita essa introdução? Bom, aí essa mãe precisa, esse bebê, né, ele precisa estar sendo acompanhado para estar avaliando como é que está a evolução dessa alergia do bebê, né? Do bebê, no caso, não, porque aí o bebê vai ficar sem contato com leite de vaca durante pelo menos os 2 primeiros anos de vida, ele não vai ter contato com esse leite. Normalmente, a partir do terceiro ano, em torno do terceiro ano, o bebê ele já melhora essa alergia. Mas, normalmente, durante toda a fase de amamentação, principalmente, né, que é difícil as mães amamentarem mais do que 2 anos, mas a dieta vai ser com exclusão do leite, da proteína do leite da vaca de forma geral, né? Vai ser com exclusão do leite e derivados de forma geral. E, claro, a criança vai estar sendo acompanhada para saber o momento certo de reintroduzir. Essa reintrodução da criança, ela precisa ser feita orientada, né? Ela vai sendo feita com acompanhamento e que vai determinar de que forma, quando vai ser o tempo certo de reintroduzir e de que forma vai ser feita essa reintrodução. Ela não deve ser feita sozinha em casa quando a gente decidir que vai fazer, não, viu? Tem que ser feita com acompanhamento. Bom, depois que aí ela perguntou aqui, como é feita a reintrodução do leite de vaca na dieta da mãe? Se o bebê tiver parar de amamentar, ela já pode começar a consumir normalmente. Se o bebê já tiver feito a reintrodução na alimentação dele, aí ela também já pode voltar a consumir. Ela já tiver feito a reintrodução e já se constatar que ele está bem, não tem mais nenhuma repercussão dessa alergia, tá? Mas primeiro a gente precisa saber como é que está esse bebê, se ele já, né, essa criança, se ela já está melhor dessa alergia, para você reintroduzir na sua alimentação. E você pode fazer isso de forma tranquila. Enfim, pode voltar a comer, tá? Agora, primeiro precisa saber da criança como é que ela está. Se ela já estiver liberada para consumir, você já pode voltar a consumir. Ou se você deixar de aumentar. Ótima, galera, mandando muitas dúvidas. É isso aí, podem continuar mandando. A gente tem uma dúvida que tinham me mandado, prof. Que a gente viu que tem casos de mães que elas não podem amamentar ou que por algum motivo elas não conseguiram amamentar. E aí, como que a gente consegue acolher essa mãe? E aí essa mãe, ela tem também que ser acompanhada, o bebê é acompanhado também. Mas como que a gente, que está todo mundo para aprender, como que a gente pode acolher essa mãe? Essa é uma situação que é bem difícil, bem complicada. É assim, aleitamento materno, ele precisa ser estimulado e a mãe e a família, né, que a gente fala muito da mãe, a gente bota a carga toda na mãe, mas a mãe, o pai, a família, precisa estar ciente de todos os benefícios do leite materno. Mas pode acontecer,
por exemplo, tem a situação de a mãe não poder amamentar por algum motivo específico, por exemplo, tratamento de quimioterapia, que ela não possa amamentar. Ou existem também mães que elas optam por não amamentar, elas não querem amamentar. E aí o que a gente faz? É obrigar ela? Não, a gente não vai obrigar uma mãe a amamentar. A gente precisa explicar para ela, né? Ela tem que estar ciente quais são os benefícios e o que o bebê dela e ela, né? Porque tem benefícios para a mãe também. O que esse binômio vai estar perdendo quando não é oferecido leite materno. E estando ciente disso tudo, estando bem acompanhada, tendo uma rede de apoio, enfim, ela disse, não quero amamentar, a gente vai apoiar. Não quer, então a gente não vai obrigar. A gente tem a ideia de que amamentar é uma coisa natural, né? Nasceu e é instintivo. Mas não é exatamente assim. Amamentar não é, para o ser humano, ele não é instintivo como é, por exemplo, para os animais, né? Então, existe essa opção de não querer, tá? Eu acho que essa opção, ela acaba diminuindo cada vez mais a partir do momento que a gente sabe a importância dele, né? Então, por isso que eu digo que a informação é o mais importante. A rede de apoio e informação, ela é essencial para que o aleitamento materno ele ocorra de forma adequada. Mas pode não acontecer. A gente vai orientar a mãe, né? Enfim, da mesma forma, esse bebê vai passar a utilizar a fórmula infantil, né? As fórmulas infantis, né? Tem cada fase do bebê tem uma fórmula, tem um tipo de fórmula indicada, né? Tem fórmula de partida, fórmula de segmento. Então, a gente vai escolher qual é a. Enfim, ela vai oferecer. A gente vai estar acompanhando, porque a gente precisa estar acompanhando a quantidade de leite que ele está consumindo. A gente vai determinar horários, né, para esse bebê receber o leite. Então, é diferente do aleitamento materno, que ele é exclusivo. Quando o bebê quer mamar, a gente oferece. Né? O leite materno é assim, sempre que ele quiser, a gente oferece. É livre demanda. A fórmula não é livre demanda. A fórmula a gente estabelece, né, os horários, claro, junto com o bebê. Tem bebê que precisa de um intervalo maior, bebê que precisa de um intervalo um pouco menor, mas a gente estabelece esses horários com a família. E o volume a gente também estabelece com a família de acordo com a evolução do bebê, evolução do peso do bebê, né, que tem a capacidade gástrica dele também, que a gente vai calculando. E assim, enfim, isso é de acolhimento, de qualquer forma, né? De acolhimento, e a gente vai acompanhar, precisamos acompanhar também. Massa. Quem está gostando da live, eu quero que comenta aí, porque para mim estão sendo informações muito ricas, são coisas que a gente aprende na faculdade, que a gente continua estudando, e a gente ouvia uma pessoa assim maravilhosa falando, a gente então melhora isso, as nossas informações. Quem está amando aí, manda coraçõezinhos aí. A gente já está caminhando para o final da nossa live. Se você ainda tiver dúvida, dá tempo de você mandar. Mas, para fim de conversa, prof, como então a gente que está aqui, muita gente, tem muitas mamães, mas tem muita gente também que não é mamãe ainda, não está amamentando, e está aqui realmente para aprender. E como que a gente pode, prof? A gente comentou que não é algo tão fácil, não é algo tão simples. A gente falou da importância de uma rede de apoio, de todo mundo ajudando em todos os momentos. Mas como que a gente pode, então, ajudar a mamãe durante esse período de amamentação? O que a senhora orienta aí? Quais são os pontos básicos para a gente ajudar essa mamãe? Eu acho que a transformação ela está acontecendo já, né? Eu acho que antigamente era muito mais difícil. Imagine uma mãe sentar no meio da rua e começar a amamentar. Era muito mais difícil. Hoje em dia é mais tranquilo isso acontecer. A gente ainda recebe olhares, viu? Eu vou dizer, eu como mãe, que amamento em qualquer lugar. Meu filho quer amamentar, eu amamento em qualquer lugar. Então a gente recebe olhares, gente. Olhares de reprimenda também a gente recebe. Inclusive de mulheres, tá? Então, assim, mas eu acho que isso está mudando, eu acho que isso está melhorando. E quanto mais a gente falar sobre esse assunto, mais tranquilo ele vai ser, mais fácil ele vai ser. A repercussão dele também, enfim. Era algo que deveria ser tranquilo e às vezes não é, né?
Então, assim, eu deixo muito de orientação e eu converso muito com meus pacientes, que a gente precisa, claro, a gente precisa estar determinado e ciente de toda a dificuldade, que não vai ser fácil, então a gente precisa estar ciente disso, né? Quanto mais a gente lê, quanto mais orientação a gente tem, mais a gente consegue lidar com isso de forma mais fácil. Essa conversa precisa acontecer junto com o pai do bebê, junto com o companheiro, junto com a mãe, junto com a sogra, quem for estar ali junto naquele momento, precisa também estar junto nessas conversas, porque é essencial e vai ajudar demais. E, assim, é muito assim, aguenta que vai dar tudo certo, sabe? Existem algumas mães que precisam de um acompanhamento um pouco mais próximo. Algumas que têm dificuldade do bebê conseguir pegar, algumas que têm ferida, que sentem dor. Enfim, isso tudo vai acabar dificultando um pouco essa amamentação. Mas acho que com muito carinho, muito cuidado, a gente consegue chegar lá, né? Claro, dependendo da determinação dela, né? Com certeza. Prof, antes da palavra... Oi, pode falar, prof. Não, pode falar. Não, pode falar. Assim, eu digo assim, porque eu conheço pessoas muito próximas, né? Eu tenho pessoas muito próximas que não quiseram amamentar. E aí existem também muitas desculpas para essa amamentação, porque as mulheres também, elas são reprimidas por não amamentar, né? Por ter essa opção. Então, existe isso também. Deixa eu tirar meu fone, que ele está acabando, está descarregando. Continua dando para me ouvir? Sim. Pronto. É porque eu tirei o fone. Então, assim, elas também se sentem mal por não estar amamentando, por optarem por não amamentar, né? Então, vem ser esse não vou amamentar, vem cercado de muitas desculpas. Desculpas mesmo. Eu não consigo, eu não isso, eu não aquilo, a questão do leite fraco. Vem com desculpas justamente para tentar se justificar do porquê ela não vai amamentar, né? Então, que bom que melhorou, gente. No final, mas melhorou. E conheço também mulheres, né, amigas muito próximas, que conseguiram amamentar gêmeos de forma exclusiva até os 6 meses e fazer tudo perfeito, mas assim, com muito custo, porque amamentar 2 bebês de forma exclusiva, tendo os 2 ganhando peso de forma adequada, gente, eu digo para ela que ela é uma heroína, porque eu digo para ela que ela não dormia. Porque quando um acorda, o outro acorda, bota no berço, não dormir, no outro acorda, e ela fica naquele negócio ali, menino no peito o dia todo, né? Então, existem os 2 lados, e a gente precisa compreender, e precisa acolher essa mulher e essa família de qualquer forma. Super. A Ludiane está aqui falando que a mãe dela é guerreira porque a mãe dela teve gêmeos. Ela é gêmea, né, com a Ludmilla. Então, realmente, toda mãe, né, ela enfrenta muitos desafios e tem que ser valorizada, né? É por isso que é importante a gente cuidar da mãe. É por isso, eu vejo muito isso, né? De às vezes a gente chegar em uma casa, vai visitar no pós-parto e a gente dá toda a atenção pro bebê e nem se pergunta como é que tá a mãe, se está precisando de ajuda, se está precisando conversar, se está precisando respirar, e a gente não pergunta, né? A gente não está muito à disposição, então é importante a gente ter esse cuidado, né? Esse olhar para a mãe, perceber que não é algo tão simples, não é algo tão fácil. Prof, a última pergunta. De jeito nenhum. E quando o menino chega perto dos 2 anos e continua acordando a noite toda, a gente fica com vontade de fazer o quê? Não vou mais dar de mamar de jeito nenhum. A gente fica com vontade de fazer isso. Porque já tem 3 anos que eu não durmo. Ô, prof. Outro, né? Eu emendei um com o outro. Já tem 3 anos que eu não durmo. Menina, aí sim. Mas, prof, uma última pergunta para a gente realmente finalizar nossa conversa, que tá muito boa. Por mim, a gente continuava conversando aqui muito, mas eu sei que tudo tem horário, né, minha gente? É só em questão ao parto cesárea. A pessoa que falou
A gente mandou no privado aqui, ela falou que em parto cesáreo geralmente faz uso de antibiótico, em muitos casos é a cefalexina. O uso de antibiótico, ele pode prejudicar na produção de leite nos primeiros dias depois do parto? E a substância, ela pode transmitir para o bebê através da amamentação? Boa pergunta. Não sei te dizer. Olha, Não coisa para a gente perguntar aí depois, para a gente pesquisar, hein? sei. Não sei te dizer. A gente tem que ver se o antibiótico tem influência sobre a descida do leite, enfim. Sobre a descida do leite, não. Se ele passa pelo leite materno, não foi isso que ela perguntou? Uhum. Eu não sei te dizer. Foi isso mesmo. Existem algumas drogas que passam, mas eu não sei te dizer especificamente do antibiótico. Eu acredito que não, mas eu não tenho certeza. Não tenho Aí é certeza. bom sempre ter o acompanhamento, né, prof? Sempre conversar com o médico que está acompanhando, com a equipe que está acompanhando, para avaliar. Porque aí existem também antibióticos diversos, medicamentos diversos que são utilizados, então o acompanhamento ele é essencial. Antibióticos específicos, eu estou aqui, ó, tentando puxar da minha memória. Existem antibióticos específicos que podem ser utilizados durante a gestação, e que não vão trazer malefícios para o bebê. E existem alguns casos que a mulher tem que tomar, inclusive antes de ter o bebê, né, um antibiótico, para não ter contaminação durante o parto, por exemplo, o parto normal também, e que são liberados para o bebê. Aí vai depender do tipo do antibiótico, né? Tem alguns específicos que podem ser tomados por gestante e lactante. Agora, quais eu não sei te dizer. E a Karen falou que joga a substância no site do E-Lactância. E aí isso pode ajudar. Ó, massa aí, ó, pra gente já averiguar. Mas quem me perguntou aqui no privado já tá. Cedo está acompanhando vocês, viu? Porque o antibiótico só pode ser consumido com receita médica, né? Então é sempre importante falar para ele, ó, tô amamentando, tô gestante ou não, ele vai ter que, né, para ele te dar uma orientação adequada e te passar o remédio adequado. Massa. Prof, antes de eu passar a palavra para a senhora finalizar e fechar falando sobre o aleitamento materno, eu quero só passar algumas informações que no link da minha bio já está disponível um material que eu produzi, resumindo alguns pontos importantes sobre aleitamento materno, muito do que a gente conversou aqui na live, e que é baseado no guia para menores de 2 anos. É um guia muito importante, é gratuito, gente, esse guia. Então, se você tem criança, pode baixar ele gratuitamente. Só você colocar lá, guia para menores de 2 anos no Google, você vai conseguir ter acesso a muita informação de qualidade, como fazer a introdução alimentar. E aí eu resumi alguns pontos lá num e-bookzinho bem simples, bem prático, para você baixar lá no link da minha bio. Então, você já pode ir direto lá, que vai estar disponível para você. E eu também quero aproveitar o nosso primeiro Conversa Nutricional para anunciar que agora eu tô com o canal no YouTube! Aê! Finalmente! Muita gente me cobrava isso, pra gente ter muitos vídeos lá no canal, que é uma plataforma também interessante, pra gente contribuir com informação. Então, no link da minha bio também vai estar disponível. Eu vou conversar com a professora Isadora, se ela autorizar essa live, provavelmente vai estar lá, se ela autorizar, se não, também a gente pode deixar por aqui tudo que a gente conversou e já foi muito rico. Então, eu convido você, assim que terminar, você tem 2 tarefas. Ir lá no perfil da professora Isadora e seguir ela e acompanhar um monte de informação maravilhosa que ela tem, muita receita, muita coisa boa. E no link da minha bio também ter acesso a conteúdos bacanas. E aí, para a gente, então, finalizar, eu quero muito agradecer a professora Isadora por ter disponibilizado tão prontamente. Aí ela que está nessa carreira de mãe, carreira de nutricionista e muitas outras coisas, teve esse tempo para conversar com a gente, está vivendo esse desafio da maternidade aí. Então, muito obrigada, desejo muita força para a senhora, prof. Em breve a senhora consiga dormir e continue sendo essa pessoa, continue sendo essa inspiração para mim, enquanto quase nutricionista, e para tantas mães, para tanta gente aí. Muito obrigada, prof. Deixa, então, esse espaço para a senhora poder falar sobre o aleitamento materno, sobre a senhora e sobre o que mais a senhora quiser. O espaço é da senhora agora.
Nada, gente, é só agradecer mesmo. Agradecer de novo, agradecer, né, tá aqui pra gente conversar um pouquinho. E é isso, gente. Vamos tentar estimular a amamentação, aonde a gente estiver, com quem tiver, apoiar mesmo. Eu acho que essa é a parte mais importante. Vamos apoiar todo mundo, apoiar as mães que estão amamentando, porque nós precisamos disso, viu? Estimular cada vez mais, que a gente, né? Quem não sabia agora sabe a importância da amamentação. Ela não é simplesmente um leitinho que entra para o bebê, não é igual o leitinho da vaca, não é igual o leitinho de ninguém. É leite humano perfeito para o bebê e precisa ser estimulado, tá bom? Então, vamos lá estimular todo mundo. Todo mundo estimulando e apoiando. Muito obrigada, prof. Vamos parar para o print oficial aqui. Todo mundo, ó, me ajudem tirando o print. Obrigada, gente, todo mundo que esteve até agora. Vamos tirar o print aqui oficial da nossa live. Muito obrigada, gente. Que o conhecimento que a gente teve até aqui a gente possa compartilhar com mais pessoas e continuar. Importante, já que o aleitamento é também uma responsabilidade de todos, vamos então apoiar e nos responsabilizar com informações que são verdadeiras e que são relevantes para a mamãe e para o bebê. Muito obrigada, gente. E na semana que vem tem mais uma conversa nutricional com outro profissional falando sobre outro tema, mas também compartilhando informação. Então, até a próxima. Obrigada, professora. Até, gente. Tchau. Tchau.